Oi, tá começando mais um vídeo do canal Tratando Foto. Hoje eu vou fazer um panorama desse incrível plugin chamado Luminar. Ele tem muitos, mas muitos efeitos interessantes e funciona tanto em função standalone, para você usar ele sozinho, como com um plugin do Lightroom e Photoshop. Vou mostrar as principais funções do programa para você decidir se vale a pena ou não você adquirir esse plugin. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Para quem conhece meu canal sabe que eu concentro 99,9% dos meus esforços aqui usando o Lightroom ou o Photoshop. Às vezes eu vou para o Nik Collection e eu já fiz vídeos ensinando a mexer e as principais funções do Nik Collection. Eu acho um plugin muito interessante que vale a pena a sua atenção. E o Luminar atingiu esse patamar também, na minha opinião. Ele já está grande o suficiente a merecer um episódio, a merecer atenção, porque pode ser que você decida usá-lo tanto na forma standalone, ou seja, substituindo o Lightroom, substituindo alguma outra coisa, ou começando com ele, ou como forma de plugin para usar filtros e melhorators, né? Que é justamente a forma com que eu uso. Então tem duas formas de você chegar nele, tanto no Lightroom quanto no Photoshop. Se você está, por exemplo, no Lightroom, que é no meu caso, eu estou aqui nessa galeria, eu vou clicar com direito e vou em exportar, e aí eu posso chegar no Luminar de duas formas diferentes. Open Source Files ou Edit a Copy with Lightroom Adjustments. Open Source Files quer dizer, eu vou exportar o arquivo original, certo? Sem os ajustes do Lightroom, ou o que eu recomendo, editar uma cópia com os ajustes do Lightroom, uma vez que eu uso ele como melhorator, né? Como um plugin. Então é assim que a gente abre uma foto no Luminar a partir do Lightroom. Eu vou mostrar algumas funções, daqui a pouco eu vou para o Photoshop mostrar como eu abro por lá também. Em relação às funções do Luminar, eu coloco ele entre o Lightroom e o Photoshop, certo? Ele tem mais funções que o Lightroom, ele tem algumas coisas do Photoshop, ele também tem alguns filtros imitando os da Nik Collection. Então ele é robusto, ele tem muita coisa acontecendo. E eu vou explicar as principais coisas dele. Bom, a gente tem aqui uma barrinha aqui superior, aqui você vai conseguir encontrar o zoom da foto, você vai ajustar a tela, pode colocar 100%, pode fazer como você quiser, certo? Com mais ou menos você também dá mais ou menos zoom. Aqui você consegue, vou explicar os principais, certo? O antes e o depois, quando você já tem muitos filtros, você consegue arrastar essa barrinha e ver como está ficando esse efeito, tá? Não é o caso no momento. Aqui você tem um undo e um histórico de ações que você já fez, nesse caso eu não fiz nada ainda, e algumas ferramentas básicas como cortar a foto, transformar, girar, né? Clone estampa, ou seja, a ferramenta carimbo que é do Photoshop, ou apagar alguma coisa, que o Lightroom também tem, né? A ferramenta carimbo, de certa forma, eu apagar, aqui também tem, tentando imitar mais o Photoshop do que o Lightroom, ele faz esse serviço aí. Para dar um exemplo, por exemplo, o clone estampa, se eu clico aqui, ele abre uma janela própria para isso, né? E aí você vai clicar para definir a fonte. Vamos supor que eu quero colocar um terceiro olho aqui nessa criança, eu coloco aqui e agora eu pinto e eu tenho uma clone estampa. Eu posso usar isso tanto para adicionar coisas como para tirar coisas. O pensamento, o raciocínio é o mesmo. Você tem uma função, por exemplo, de apagar. Então vamos supor que eu queira remover esse sinalzinho aqui. Basta fazer isso e clicar em pronto. E aí ele apaga o sinal. Então, funçãozinha aí básica, eu vou até voltar, que é uma marca que os bebês têm, eu não tenho intenção de apagar. Beleza, aqui você pode mostrar ou não essa aba aqui dos presets, que são bem interessantes, nesse caso eu vou querer não mostrar, ou mostrar ou não essa aba da direita para ter a figura em sua totalidade ou com os filtros. Bom, aí o grande diferencial a gente tem aqui, né? Você tem três fontes de informação, o histograma, as informações das camadas, que é uma coisa que o Lightroom não tem, você pode trabalhar com layers aqui, lembrando um pouco um Photoshop com grip, né? Ou as informações da imagem também, que você clica aqui, ó, o ISO 100, 85mm, f1.8. A gente pode trabalhar com camadas aqui, com modo de mesclagem similar ao Photoshop também. Então você pode, por exemplo, adicionar uma camada. Você pode adicionar uma camada de ajuste ou uma nova camada de imagem. Você pode inserir uma imagem para mesclar com essa imagem aqui. Então é uma coisa que o Lightroom não faz, só o Photoshop faz isso. Por exemplo, uma nova camada de imagem. Eu vou selecionar aqui uma imagem. E agora a gente tem duas camadas, ó. A camada do bebê e a camada com esse solar. E você pode mudar o modo de mesclagem dessa camada. Por exemplo, eu posso mudar o modo de mesclagem para escurecer
ou clarear. Eu posso fazer uma dupla exposição aqui, ó, diferença, revestir, enfim, para fazer uma montagem interessante, certo? Eu posso filtrar através de máscaras o que eu quero que essa camada vaze em relação à camada embaixo. Então eu posso fazer, por exemplo, uma máscara radial. Aí eu faço aqui um círculo e aí você vai vendo que ele já vai mesclar de forma diferente, ó. Essa parte do bebê fica com menos mesclagem e a parte de fora fica com mais mesclagem. Eu controlo o raio que eu quero. Então, são efeitos que o Lightroom não faz e que o Photoshop faz, mas que tem uma certa praticidade aqui no Lightroom. Então, com as camadas você pode fazer essas brincadeiras, né? E sempre mudando o modo de mesclagem, a visibilidade da camada e tudo mais. Ok? Eu vou apagar essa camada e agora sim eu vou falar do que eu uso na prática o Luminar, que são os filtros. Os filtros, você clica aqui em adicionar filtros, certo? Eles têm filtros tanto dos mais básicos possíveis, como por exemplo uma vinheta que tem no Lightroom. Você clica e aí você pode adicionar vinheta positiva, vinheta negativa, dar um bypass aqui, mudar para cada filtro desse, fazer esse mesmo filtro de máscara gradiente, máscara radial, ou seja, você pode controlar onde você quer esse efeito na foto e não na foto inteira, né? É um pouco diferente do Lightroom, mas a funcionalidade é a mesma. E você pode sempre apertar no xizinho e eliminar esse filtro. Tem coisas bem básicas, como um menu básico, onde você controla contraste, exposição e tudo mais, para você começar do zero, como os filtros mais avançados, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, você consegue filtrar por categorias e você vai clicando nas estrelas que você gosta mais. Então, tenho os meus favoritos. Então, quando eu vou aqui em favoritos, eu consigo, esses são os que eu mais gosto, são os que eu mais uso. Tem uns muito interessantes. Então a gente tem, por exemplo, a aparência fosca. Então quando você clica aqui, você pode aumentar, ó, ele fica, olha que interessante que ele faz. Ele dá essa aparência mais fosca, ele puxa o histograma, principalmente nas partes mais escuras, para cá, não tem mais um preto absoluto, né? E aí esse é um efeito legal. E aí eu vou tirar isso aqui para mostrar o efeito orto, por exemplo, que eu acho bacana também, ó. Ele faz uma coisa mais, uma viagem, uma coisa com tipo um outer glow diferente, ó, sem o efeito e com o efeito, fica bem interessante também. Você pode acumular quantos você quiser, certo? É só ir acrescentando. Ele tem uns melhorators aqui automáticos. Eu vou sair aqui dos favoritos, vou botar tudo. Ele tem, por exemplo, acentuar filtro, que você coloca e ele dá uma melhorada automática para ele. Enfim, é a opinião dele, mas se você tem uma foto que não sabe o que fazer, você pode utilizar esse acentuar filtro aqui, que fica interessante. Tem um melhorador de céu, que também não está entre os meus favoritos, mas tá aí, tem muita coisa. O claridade, filtro de polarização, vale a pena você ir fuçando todos esses filtros aqui, porque tem muita coisa interessante. Eu vou agora para uma outra imagem lá no Photoshop para mostrar mais coisas dos meus filtros favoritos. Aqui no Photoshop eu vou fazer uma cópia de segurança dessa camada apertando Ctrl J, e aí eu vou em filtro, Skylum Software, Luminar. Cheguei aqui no Luminar e eu vou para mais filtros interessantes. Por exemplo, ele tem um melhorador de céu inteligência artificial. Quando você clica aqui, ó, só um slidezinho, ele vai deixando o céu com mais drama, né? Mais escuro no nosso caso, porque a gente tem um céu muito claro, mas ele tem uma inteligência que ele melhora esse céu, dependendo do que você está fazendo. E olha que eu não estou usando máscara nem nada, mas ele está focando só o céu. Note que mais nada na foto praticamente é mexido, né? Eu gosto bastante dessa aba dos detalhes. Eu vou entrar mais uma vez nos meus favoritos. E ele tem, por exemplo, um melhorador de detalhes. E ele tem um melhorador de detalhes pequeno, médio e grande. Então, dependendo da área que você está mexendo, ó, no caso como essa foto tá enorme, eu estou vendo de longe, eu acho que ele vai notar mais nos grandes. Não sei se dá para notar, ó, antes e depois. Ele mostra muito mais detalhes ou deixa a coisa com menos detalhes quando você dá efeitos negativos. Melhorador médio, acho que o médio dá para notar mais, ó, antes e depois. É muito interessante para esse tipo de foto, né? Foto de estrutura. Eu dei um zoom maior, acho que vai dar para acompanhar, ó, antes e depois. Como as árvores, ó, olhando para as árvores, elas ficam com muito mais detalhes, mas ele é bom porque ele divide nas pequenas, médias e grandes frequências. Então, ó, no pequeno, dá uma olhada na folhagem, como esse melhorator age. Então, eu gosto muito. Esse melhorador de detalhes é um dos meus prediletos aqui.
E a estrutura, que é similar, né, que você aumenta também, ó. Olha os detalhes da cidade, ó, antes e depois. Fica muito bacana esse tipo de foto, para esse tipo de foto. Então, curto bastante o Luminar nesse sentido. Outro filtro que eu acho muito legal é o processamento cruzado, que isso tem também no Nik Collection, tá? Eu vou tirar aqui a estrutura. E ele basicamente coloca duas cores diferentes, uma para as partes mais claras, outra para as partes mais escuras, ó. Olha como ele é meio que um filtro mesmo. Quando sua foto está sem vida e você vai escolhendo, é o nome de cidade cada filtro. Então Tóquio, eu vou passando, olha, ele dá um caráter bem diferente à sua imagem. Para qualquer tipo de imagem, eu gostei muito da Miami nessa aqui. Para qualquer tipo de imagem, pode ser um salvador aí. Agora, a razão primordial de eu usar o Luminar e de eu ter comprado esse plugin é o raios solares aqui. É esse filtro que eu vou mostrar numa outra imagem. Quando você quer adicionar raios solares, você pode baixar, né? Você tem vários exemplos de imagem. Eu tenho vários exemplos de raios solares que eu adiciono na imagem. Só que nunca eu encontrei um plugin com o nível de customização que o Luminar tem. Então, eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona aqui. Deixa eu ver se eu consigo um pouco mais de zoom nessa área aqui. Você vai aqui em adicionar filtros e eu vou logo nos meus favoritos, que é mais fácil, raios solares. E ele adiciona um raio solar completamente customizável. Você vai clicar aqui em posicionar centro do sol, tá? E você vai posicionar onde você quer, ó. No meu caso, eu acho que mais lógico ele tá por aqui, tá? E tá um Armagedon aí, né? Uma coisa gigantesca e horripilante. Você aperta Enter, o sol já está posicionado. E a partir de agora você consegue customizar. Então eu vou dar um zoom maior aqui, 25 tá bom. E aí eu consigo, ó, aqui na quantidade, já consigo ver se vai ser uma coisa que vai se alastrar por toda a cidade. Ou não tanto, no meu caso eu quero mais discreto, né? Você vai mudar um monte de coisa. A aparência, o número de raios solares, vou botar bastante aqui. O comprimento dos raios solares, ó, que seja só nesse pedacinho da imagem, ou que tenha a cidade inteira, o que não faz muito sentido, né? E o calor, se você quer uma luz mais branca, ó, ou uma luz mais quente. É muito bacana isso aqui. Então deixa eu voltar aqui para ajustar a tela. A gente consegue ainda fazer a customização do centro mesmo, né? Então do raio, esse raio já está com 40, mas eu consigo, ó, deixar ele menor. Então já salvou o que eu quero, tá? Em relação ao brilho do raio, ó, que vai se expandir mais ou menos. Total de brilho. E o calor também, ó, ele mais amarelinho ou ele mais branco. E aqui você também, ó, a penetração dele na imagem. E aleatoriamente, ó, você vai comandando a quantidade de raios, para ele não colocar sempre a mesma quantidade e a mesma posição dos raios solares. Então, olha que bacana. Esse é um dos filtros que eu mais gosto. Eu agora, vendo a imagem de longe, ó, posso colocar... E o legal é que ele ajusta o brilho da imagem baseado no que está acontecendo aqui. Ele não é só um gerador de raios. Se você aumenta a quantidade, ele coordena o brilho da imagem de maneira geral, né? Então, ó, eu posso até colocar um pouco mais de comprimento aqui para ele chegar um pouco mais. E uma última função do Luminar que também me ajuda bastante são os presets. Ele tem aqui algumas categorias de presets, que, assim como o Lightroom, ele vem também com os filtrozinhos, mas o que eu gosto é quando você salva, você vai trabalhar com várias fotos, com vários presets, e aí você consegue, por exemplo, se eu queira salvar esses raios solares, você clica em salvar pré-definição de filtros e dá um nome. E aí quando você vem aqui em categorias e personalizar, tem os presets que você gosta de usar. Eu, por exemplo, já tenho o preset do aparência fosca. Então, ó, já abro a aparência fosca com a quantidade que eu gosto, antes e depois. Um preset com efeito orto e um preset com o Tóquio, que eu gosto pra caramba também desse processamento cruzado. Esse processamento cruzado, lembrando que como é uma camada, você consegue também mudar o modo de mesclagem do preset. Você clica aqui em mistura e se você quiser que só a parte clara funcione ou só a parte escura atue, você pode mudar no modo, no caso, escurecer ou multiplicar ou clarear e tela, que aí ele vai ter o efeito mais da parte clara ou mais da parte escura. Mas, em geral, a gente usa aqui no normal mesmo.
Beleza, então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse filtro aí da Luminar. Se você gostou do vídeo, você pode curtir e compartilhar, que toda semana tem vídeo novo no canal tratando foto. Meu Instagram tá aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos.